Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas. É uma pergunta que você me deixa lá no Facebook, a pergunta que você me deixa lá no Instagram, a pergunta que você me deixa lá no YouTube. Eu compilo, dou uma lida lá, vejo qual é a dúvida de muitos e eu posto aqui para vocês. Eu sei, vocês ficam bravos comigo, que eu não consigo responder todo mundo. Então eu separo alguma época do ano para fazer uma compilação das principais perguntas e quem sabe a tua pergunta não está aqui hoje. Então vamos lá, sem mais delongas. Roda a vinheta. Olá, meus de coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, dando continuidade à nossa série Perguntas e Respostas, que é a pergunta que você me deixa aí no YouTube, que você me deixa no Facebook, que você me deixa no Instagram, eu compilo aqui e respondo para vocês, tá? Primeiro, para quem não sabe, a Clínica Iano, né, pessoal? Vocês sabem já, né? Não preciso ficar repetindo, né? Mas a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né? Então, você de Indaiatuba, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, pode se consultar comigo, né, via presencial, que eu estou aqui em Indaiatuba agora, e atendo todo o Brasil via telemedicina, tá? Atendimento em telemedicina, é um atendimento já consagrado no Brasil, em que você precisa ter apenas um celular com câmera e pode ser consultado comigo de qualquer região do país. Tá bom? Mas sem mais delongas, vamos começar a nossa série Perguntas e Respostas. Vamos para a primeira pergunta. Quem sabe a tua pergunta não está aqui, hein? Então fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Rosana Aparecida Souto. Qual é o melhor horário para caminhar? Rosana, isso é muito individual, tá? Se você, por exemplo, tem uma folga ali na hora do almoço, talvez seja próximo ao meio-dia o teu horário ideal para caminhar. Eu, particularmente, gosto de fazer o meu exercício físico logo no começo da manhã. E quando eu faço no começo da manhã, eu já sei que eu vou estar livre todo dia, vou trabalhar durante o dia e no começo da noite já vou estar em casa, já vou poder me divertir com a família, já vou poder ficar mais tranquilo. Então eu faço exercício das 6 às 7 da manhã. Tá? Mas de repente você não consegue, 6, 7 da manhã, porque seu turno é à noite, por exemplo. Então você tem que adaptar um horário que você consiga ir. Porque eu sempre falo ao paciente, doutor, mas qual horário? O horário que você consegue ir. O horário em que a tua mente, o teu corpo está preparado para o exercício físico. Eu falo, exercício físico, tem gente que fala assim, doutor, mas lá no sítio que eu ando, por exemplo, eu caminho bastante. Não, mas você tem que estar com o teu corpo e a tua mente preparada e voltada para o exercício. O exercício tem que ser uma coisa programada, né? Tem que ser uma coisa em que o teu cérebro está mentalizando e se preocupando com o exercício físico, tá? É lógico, quem faz atividade ali do dia a dia, seja num sítio ou faz trabalho braçal, por exemplo, é lógico que é muito melhor do que aquela pessoa que só trabalha na frente do computador lá digitando, né? Mas se você puder separar uma hora do seu dia para se exercitar, isso é o ideal. Então, Rosana, melhor horário é aquele horário que você consegue. Tem gente que, por exemplo, ele vai fazer muito perto da hora de dormir. Então, muito perto da hora de dormir, às vezes a pessoa começa a ter um pouco de insônia, né? Porque o exercício físico, ele melhora o teu sono, contanto que você faça ali pelo menos umas 4, 5 horas antes do horário de dormir. Mas tem pessoas que fazem exercício físico próximo da hora de dormir e dormem muito bem. Então, se você é uma dessas pessoas, você pode se exercitar à noite também, tá? Então, o melhor horário é aquele horário que é certeza que você vai conseguir ir. Esse sim é o melhor horário. Mas primeiro, não esquece de passar com um bom cardiologista, pega o aval dele, faz os exames todos para poder iniciar o exercício físico com segurança. Tá bom? Combinado? Vamos lá. Tiago Pereira. Doutor, tem um amigo de 32 anos que teve um infarto semana passada e ele não fumava. Por que aconteceu? Bom, cada vez mais pessoas, né, têm infartado e cada vez mais jovens, né? Então a gente sabe que a procura por pronto-socorro, por conta de dor no peito, por conta de problema no coração, no jovem aumentou em 60%. Então a gente sabe que o número de infartos em pessoas jovens na última década aumentou em torno ali de 10%, mas acho que é uma estimativa até subestimada, porque eu vejo infartados cada vez mais jovens. E por que isso está acontecendo? A gente teve a recente notícia, né, do cantor gospel que teve essa parada cardiorrespiratória aos 30 anos e falaram que foi por conta de um infarto agudo do miocárdio. Vou explicar um pouco isso para você, tá? Pode ter sido por infarto com 30, 32 anos? Pode ter sido. O que é um infarto? É quando ocorre entupimento de uma das coronárias, de uma das artérias do coração. Então, desde que a gente nasce, vai ocorrendo o processo da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura aí dentro dos nossos vasos.
E a depender do que a gente faz durante a nossa vida, do nosso estilo de vida, esse processo da aterosclerose ele vai sendo acelerado, ele vai ocorrendo mais rapidamente. E quais são os principais fatores disso? É a hipertensão arterial, é o diabetes, é o LDL colesterol elevado, que é o colesterol ruim, é o HDL colesterol, que é o colesterol bom quando ele fica baixo, é o aumento dos triglicérides, né, que é caracterizado então a dislipidemia, é o paciente que é obeso, ele está acima do peso, é o paciente que é sedentário, ele não se exercita, é o paciente que é tabagista, é o paciente que tem uma vida muito estressante, é o paciente que tem privação do sono e dorme muito mal. Então, o perfil de paciente que tem o aceleramento do processo de aterosclerose é esse. Geralmente, em pessoas com 30 anos ou menos, não é o processo de aterosclerose que ocorre, que muita gente acaba generalizando, como um ataque cardíaco, como um infarto, muitas vezes não é. Existem doenças genéticas, por exemplo, que pode levar à morte súbita. O que é a morte súbita? É quando o paciente tem um evento cardíaco e esse evento cardíaco o leva a óbito em até 1 hora do acontecimento. Então a gente tem doenças genéticas, doenças hereditárias, como a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, que é uma doença genética em que o músculo do coração ele vai hipertrofiando, ele vai aumentando de tamanho, gera ali uma base para a ocorrência de arritmia maligna. Então o paciente ele nunca sentiu nada, mas nunca foi no cardiologista, porque num simples eletro já dá para ter uma ideia, e num ecocardiograma já dá para fazer o diagnóstico. Mas ele, por ser muito jovem, ele não foi no cardiologista e não sabe que tem a cardiopatia hipertrófica. Nunca sentiu nada. Aí num primeiro evento, ele tem uma arritmia maligna, blum, o coração degringola e ele vem a óbito. Então isso é um tipo de morte súbita sem ter sido infarto agudo do miocárdio. Tem outras doenças mais raras, a síndrome de Brugada, que é uma canalopatia, uma doença genética, em que muitas vezes ali no próprio eletrocardiograma a gente já consegue ter uma ideia ali, já consegue estratificar o risco desse paciente, mas ele não sentia nada, ele não procurou o cardiologista. E o primeiro evento já pode ser um evento dramático, um evento fatal, um evento de morte súbita. Existe também uma outra doença, a síndrome do intervalo QT longo e a síndrome do intervalo QT curto. São outras doenças raras que podem levar à morte súbita. Existe uma doença em que vai criando um tecido fibrogorduroso ali no ventrículo direito, a gente chama de displasia ritmogênica do ventrículo direito. É uma outra doença também. Numa ressonância cardíaca, por exemplo, dá para ser feito o diagnóstico, mas muitas vezes o primeiro evento ele pode ser fatal. Então tá vendo que o pessoal às vezes generaliza como infarto agudo do miocárdio, mas em pessoas jovens não é o que mais ocorre. Isso pode acontecer também em pessoas jovens? Pode acontecer também, mas abaixo dos 30 anos geralmente são essas doenças genéticas hereditárias que eu falei. E acima dos 35, 40 anos, aí sim é pelo processo da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura que eu falei. Mas por que tantos jovens têm morrido aí por infarto mesmo? Eu já peguei paciente muito jovem, né? O mais jovem que eu peguei tinha 21 anos, mas foi por conta de uso de cocaína, né? E aí cocaína ele dá um vasoespasmo brutal ali num uso indiscriminado. E aí o paciente ele tem o infarto agudo do miocárdio por vasoespasmo ali muitas vezes. Mas voltando, abaixo dos 30 anos, a depender do estilo de vida da pessoa, o processo da aterosclerose ele pode ser acelerado também. Então eu canso de ver os pacientes jovens com a artéria entupida no coração pelo acúmulo de gordura. E por que isso ocorre? É o que eu falei atrás, vida muito estressante, desde muito jovem. É a pessoa que se alimenta extremamente mal de fast foods e alimentos embutidos, enlatados, industrializados. É aquela pessoa que, além de viver estressada, ela não faz nenhum tipo de exercício físico. Não tem vários, o seu filho, o seu neto, não tem bastante gente aí com 20 e poucos anos e tem tudo isso que eu estou falando? Pacientes extremamente jovens e já com perfil de colesterol alterado e acima do peso. Pacientes jovens com 15, 16 anos já com diagnóstico de hipertensão arterial. Então olha aí como tudo isso acontecendo precocemente vai acelerar, né, mais cedo o processo da aterosclerose, do acúmulo de gordura. Então pode acontecer sim de uma pessoa com 28, 29 anos morrer de infarto agudo do miocárdio. E recentemente tivemos a perda do Jules Ferrand, né, piloto da Fórmula Indy, bicampeão, enfim, por conta de infarto agudo do miocárdio, né.
Então, não raro, né? São 300 mil mortes por ano por conta de infarto e acontecendo em cada vez pessoas mais jovens e acontecendo muito em mulheres, porque a proporção 20, 30 anos atrás era de 9 homens para 1 mulher. Hoje já está 6 para 4 e com uma tendência da mulher ultrapassar o homem em números de infarto agudo do miocárdio. Mulher por conta daquela jornada tripla, né? Cuidar da casa, cuidar do filho e trabalhar, né? Não é fácil não, mulherada. Difícil, né? Vamos lá para mais uma pergunta, senão eu fico aqui. Mas infarto em jovens, você viu? Nem sempre é infarto. Muitas vezes é morte súbita decorrente de algum outro problema. Mas pode acontecer sim precocemente, mesmo nas pessoas mais jovens. Tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta? Alcidete Tereza. Boa noite, doutor. Esse ano descobri que eu tenho pressão alta. Mais um diagnóstico recente. Já fui no cardiologista e todos os remédios que já tomei até agora não melhorou a minha pressão. Fico com dor de cabeça quando ela está alta. O que eu faço? Alcidete, nesse caso, você tem que voltar no teu cardiologista, né? Se você começou com as medicações e ainda mantém níveis elevados de pressão, principalmente aqueles níveis que eu canso de falar, acima de 14/9, você deve voltar no seu cardiologista. Se você iniciou há 1 semana, 2 semanas, aí eu acho muito precoce, porque o medicamento, para ter o teu efeito pleno, ele leva ali em torno de 2 meses ali, 8 semanas ali, né? A gente costuma reavaliar a pressão em 3, 4 meses então, porque a gente vai ter certeza que o paciente vai estar no efeito pleno da medicação. Mas já passou lá 3, 4 meses e você está notando que a tua pressão mantém acima de 14/9, retorne no cardiologista, porque pode ser que ele tenha que otimizar a terapia medicamentosa. Tem pacientes que vão tomar um medicamento e ficar muito bem, com a pressão 12/8, mas tem pacientes que vão ter que tomar 2, 3, 4, 5, 6 classes ali de medicamento para manter a pressão em torno de 12/8. Então, cada caso é um caso, mas tem que buscar ajuda. Então, se realmente não está controlando a pressão, retorna no teu cardiologista para ele te reavaliar. Muitas vezes ele vai fazer uma mapa para poder ver como é que está a tua pressão e otimizar a tua terapia medicamentosa. Fica em casa ali, marcando aí meses, anos com essa pressão elevada, que isso com certeza vai te trazer danos indesejáveis aí ao teu coração. Combinado? Última pergunta, hein, pessoal? Vou responder mais uma aqui, ó. Rosa Yasuko Matsumoto. Eu não faço atividade física, ando muito. Será que é suficiente? Olha lá, Rosa, é o que eu estava falando aqui, ó. Olha aí, é o que eu estava falando no questionamento anterior. Então, eu não faço atividade física, mas anda muito. Com relação ao exercício físico, o ideal é que você esteja mentalmente programada para o exercício. Eu sei que às vezes você mora num sítio, algum lugar em que você consegue caminhar bastante. É legal, é bom. Mas não é o ideal. O ideal é que você separe ali 150 minutos por semana para o teu corpo estar preparado e tua mente estar preparada para o exercício físico, né? Porque o exercício físico ele tem que ser programado. Você tem que manter uma certa frequência cardíaca por um tempo pré-determinado, se possível com bom personal, para que você consiga otimizar os ganhos e você consiga ali ter a saúde ali que você deseja, que a gente sabe que o exercício físico ele é fundamental para a nossa saúde, não só do coração, para a saúde do corpo em geral. Evitar osteoporose, ali a fratura, temida fratura de fêmur, deixar o músculo mais forte, deixar você com mais equilíbrio, mais força, tônus muscular, além, é claro, de evitar inúmeros tipos de doenças cardiovasculares, tá? Então, ando muito já é legal, já é bom, tá tudo bem, você deve continuar andando, mas se você puder separar, como eu falei, 150 a 300 minutos por semana, para se dedicar ao exercício físico, com certeza a tua saúde ela vai potencializar, você vai ficar muito mais sadia de corpo e de mente. Tá bom, pessoal? Olha aí quantas informações, hein? Então, de repente eu respondo uma pergunta, mas já emendo outro assunto, já falo de outra coisa, né? Então, se você gostou do vídeo, eu quero que você compartilhe. Quando você compartilha daí, a gente ajuda a salvar o mundo, tá? E a minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.